Sobre o jogo, o que vocês têm a dizer? Santos, o Corinthians teve uma hora que mostrou um pouquinho de segundo poder, tempo, né? No de segundo reação. tempo o Corinthians deu uma pressionada no Santos. Assim, o jogo foi muito ruim, muito fraco das duas equipes para mim. O Santos sofreu mais do que deveria, na minha opinião, no segundo tempo. O Carille até falou ali que o Santos teve dificuldades quando o Corinthians jogou homens por dentro, mas o Corinthians ali também impôs mais volume, mas também não conseguiu traduzir isso em chances claras de gol. Agora, o diretor falou aqui para mim que a gente vai mostrar o lance do Maicon, e eu acho que a gente tem que mostrar mesmo porque eram 3 minutos de jogo. 3-2, nem lembro, mas assim, era comecinho de jogo, 0-0, fora de casa, e o lance é claro. O Corinthians não vive grande fase, o Corinthians não jogou bem, mas isso não dá salvo-conduto para nenhum juiz prejudicar o Corinthians ou qualquer outra equipe. E ontem, Garrafa, não sei o que você pensa, mas para mim o Corinthians foi prejudicado por um erro crasso. E eu digo crasso porque é muito fácil de perceber que foi pênalti. O árbitro está de frente para o lance, ele não tem ninguém na frente dele e tem um VAR à disposição. Então, eu juro que eu não entendo a não marcação desse pênalti em cima do Maicon. Então, sobre esse lance, eu vou dizer o seguinte, pênalti e mais nada. Um time que perde 5 partidas consecutivas, não dá para ficar chorando para a arbitragem. O momento do Corinthians é muito mas mais... que esse time, não, aí é que ele precisa desse pênalti, eu sei, né? Esse pênalti não faz falta porque o time está bem. O Corinthians precisa, o time que o está Corinthians, mal faz o Corinthians muito precisa mais. de muito mais do que um pênalti. O Corinthians precisa encontrar o caminho para parar de fazer o torcedor corintiano sofrer. Então, mas você não acha que poderia? Não, você abre o clássico com um gol, Salazar, com 3 minutos, que não está muda aí, a história do jogo? Esse time que está aí não tem uma perspectiva. Isso é fato. Não tem uma perspectiva. Com pênalti ou sem pênalti, era capaz ainda de chutar a bola na lua. Ponto. Né? Porque pênalti não é gol, pênalti é pênalti. Tá? Então, o Corinthians, ele é um time desorganizado dentro de campo. Sim. Quando a gente vai para a coletiva, o Kozlowski não tem nada a ver com isso. Mas o Kozlowski não representa o Corinthians. Sim. Ele não... Coitado, ele não tem nada. Ontem. Ele não tem ligação nenhuma. Não tem ligação nenhuma. E aí o Corinthians, quando a gente teve discussão aqui no mês, manda o Mano, não manda o Mano, pode até achar, o trabalho do Mano não era legal, ok, você tira o Mano. Mas vai trazer quem? O Corinthians tira o Mano Menezes e agora o Corinthians está comendo na mão do Mano Menezes. É isso aí, eu falei isso aqui. Então, já. O Corinthians, a administração do Corinthians errou, porque mandou o Mano pensando que ia trazer o Zanardi, não sabia o regulamento, não trouxe o Zanardi, aí foram buscar um técnico que não era opção, que tem um trabalho modesto no futebol brasileiro. O Antônio Oliveira tem um trabalho modesto no brasileiro. Um bom trabalho que é o do ano passado. Um bom trabalho razoável no Cuiabá. Razoável. Não, digo que é o único, porque os outros... Porque se você falar do Antônio Oliveira lá em Curitiba, lá no Paraná, você fala para a torcida do Atlético, para a torcida do Coritiba, os caras não querem nem ver o português por lá. Então traz um treinador, mas que também não pode treinar o time. Porque o Salazar já explicou treinar aqui. Pode. Pode treinar, mas não pode comandar. E aí a gente vê o Kozlowski na coletiva. Então não dá para ficar falando de pênalti quando o Corinthians está essa desorganização. E outra coisa, gente, vamos preservar o Cássio, não é? Vamos preservar o Cássio. Tudo que está indo na área é toda hora, bola para dentro do gol. 700 jogos com a camisa do Corinthians. O tão sonhado título da Libertadores veio muito graças ao Cássio. O Mundial de Clubes, né? Contra o Chelsea, veio graças ao Cássio. Jogos grandes. Eu vou ter que passar o currículo do Cássio, é uma grande bobagem. Numa desorganização dessa, tudo que vai na defesa vai no gol do Cássio. E não estamos falando só de passado, não, porque o ano passado, se o Corinthians chegou em 2 semifinais, foi por causa do Cássio. E se o Cássio não tivesse pego no Campeonato Brasileiro que pegou, o Corinthians teria caído. Então vamos parar com esse negócio de rede social aqui. Tem que tirar o Cássio. Gente, o problema do Corinthians está nesse momento muito mais fora do que dentro. Dentro de campo precisa organizar, precisa repensar. Mas a situação do Corinthians é muito grave. E se tem um jogador nesse elenco que sente essa fase, que fica aborrecido, que fica doído, que incomodado, é o Cássio. Inclusive, recentemente ele deu aquela entrevista lá, saindo do campo contra o Ituano. Eu conversei com pessoas do staff dele depois, e o pessoal fala assim, a gente até orienta ele a ser menos corintiano, assim, menos torcedor. Falou, cara, o Cássio é isso. Eu falei, é melhor um cara assim do que aquele que não tá nem aí, não. Sabe, o Cássio tá sentindo o que o torcedor tá sentindo, ele tá puto da vida, ele tá incomodado tudo que vai de bola na área vai pro Só que agora chega lá, o gol do São Paulo é igual a esse. O cara sozinho no meio da área. Depois sai o gol contra o Santos. E quase sai o outro do William Bigode ali. Quando você tem um time desorganizado, as peças não se encontram. E aí estão queimando já o Félix Torres. Né? Mas tá mal. Não, mas tá mal. O time inteiro tá mal. Entrou na bucha. O Pedro Raul. Que bola chegou pro Pedro Raul, que veio praticamente sem treinar com o time lá na frente? Não chegou nada. E o Garro tava 70 e poucos dias sem jogar bola, já entrou de titular, tendo que resolver. Tem que resolver. E o duro é que time ruim
como dizem os jogadores, Sim. detona jogador bom. É isso. Agora, então, isso aqui que o cuidado, Garrafa Garrafa. tá falando não tem nenhum exagero. A gente, inclusive, tem uma tela, né, Chile, pra gente mostrar, pro torcedor entender que não é tempestade em copo d'água, não é que nós estamos exagerando, é que a situação é realmente muito ruim, uma das piores da história do Corinthians. Vamos ver os números ali, você quer ler, Mi? Isso, abre a tela. São 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, um aproveitamento de 16,7% com 3 gols marcados e 8 sofridos. Olha o Cássio sofrendo. Esse aproveitamento é o pior da história do Corinthians no início de temporada. E esse aproveitamento Mas vamos não é mostrar no mais. Campeonato Brasileiro, é no Campeonato Paulista, que é fraquíssimo. Quando acaba o Paulista, para o Salazar continuar, quando acaba o Paulista, por exemplo, Palmeiras ganha, o São Paulo ganha, fala assim, o Paulista não é parâmetro, gente. A temporada começa agora. Mas a gente está falando que não é parâmetro e o Corinthians não está brigando pelo dia, está brigando pelo rebaixamento Menos no que campeonato. isso, dá uma olhada lá, Que Mi. isso? Olha lá, continuando a situação dramática do Corinthians, lanterna do Grupo C, vice-lanterna geral do Paulistão, no geral, hein? Podendo ir pra lanterna hoje, viu? Sim. Então, ele perdeu 5 jogos seguidos pela primeira vez desde 2007. Que é o time que rebaixou no Brasileirão. E o pior disso é isso aqui, né? Desde 1932 é o pior início de Paulistão, o que já dá uma prévia pro ano, gente. Ou seja, nós não estamos exagerando, né, Não, Garrafa? não estamos. Olha aí, ó. Então, os Salazar, números a mentem. torcida corintiana que está preocupada, você tem a resposta, não sei se tem, mas você está informado sobre isso, tenho certeza. Antônio Oliveira vai estrear como técnico, ou seja, o Corinthians manda o Mano embora e vai ficar com o Kozlowski, O Antônio Oliveira, provavelmente, pelo menos o que passaram para mim, desembarca hoje à noite aqui em São Paulo para vir assinar tudo, o contrato, deixar tudo bonitinho. Mas ele só estreia, Mas pode repito. assinar com o Mano não acertado? Pode, Ele só Você pode não- acertar. a Ele vai CBF começar não a trabalhar no CT, mas ele só pode trabalhar como técnico na beira do campo a hora que sair a rescisão do Mano. E eu falei aqui no outro programa. A rescisão do Mano só sai a hora que o Mano quiser. O Corinthians está na mão do Mano Menezes. Existe uma multa ali que é de aproximadamente 12 milhões de reais. E o Mano, ele não quer complicar o Corinthians, ele quer garantias. Garantia, meu De que amigo, é vai assim, receber, né? você tem um contrato aí com a Vaidbet, Tá bom. então vamos colocar esse contrato como garantia do meu recebimento. O Mano, ele topa parcelar. Topa, ele sabe que o Corinthians não vai ter 12 milhões para dar para ele agora. Só que o Mano quer garantia de que vai receber. Agora, lhe então, pergunto. se ele não assinar, meu amigo, você não pode. Agora, nós estamos falando em algo em torno de uma negociação em torno de 12 milhões. Essa negociação não é uma negociação simples. Você não pega o telefone? 12 Ainda milhões, mais a situação. vou te fazer em 4 vezes, espera aí, tá, pega um chequito aqui, não sei o que. Não, isso vai arrastar, e vai arrastando, e o Palmeiras no outro domingo, e vai de Kozlowski. Olha só a situação que o Corinthians está, gente. A situação é preocupante. Eu tenho a impressão até que o torcedor ainda... Eu já vi a torcida do Corinthians se rebelar por muito menos. E por isso que eu falei, olha, eu acho que a galera não está entendendo, a situação é grave.